Oi, bom dia. Saindo direto da cama para passar algumas informações para vocês depois das projeções que eu tive essa noite. Se você não me conhece, sou Meire J. Costa, projetora astral. Eu acho muito engraçado isso, né? Mas é verdade. Alguns de nós conseguem sair do corpo à noite lúcido e dar uma passeadinha aí do outro lado e ver o que está acontecendo no astral. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão. Ontem eu gravei um vídeo falando da reencarnação. Então é sempre assim, gente. Eu gravo, aí depois vem mais orientações em cima para complementar aquilo que eu falei. É assim que as informações são passadas para mim. Cada um tem seu método. Eles utilizam o sono comigo, que sabe que eu sou dorminhoca, deve ser. Então, e ontem eu falei de que eu tinha visto aí num vídeo. Acho que foi a Márcia Fernandes que falou sobre um caso de uma criança e depois me disseram que isso foi relatado por Chico. Eu realmente não assisti o vídeo dela todo, eu vi um pedaço aonde ela falava dessa criança que tinha nascido toda com má formação e que aí a espiritualidade explicou que essa criança já havia se suicidado diversas vezes e que por misericórdia ela agora tinha reencarnado dessa forma, tá? Aí, quando eu comecei a assistir isso, bateu aquela vozinha dizendo, não é bem assim. Bom, se foi Chico que falou, Chico Xavier, né, se ele relatou isso, se ele falou dessa forma, cada caso é um caso. Pode até ser que no caso desse espírito que veio assim, tenha acontecido isso e alguns espíritos ao redor dele determinaram que era o melhor para ele acontecer dessa forma. Aí eu volto a falar o seguinte: não tirando o que Chico falou, desmerecendo, não é nada disso, viu? É que ele também recebia orientações dos mentores dele que falavam o que acontecia do lado de lá e como acontecia. Então, gente, lá é como aqui, cada caso é um caso e cada um de nós tem contato com os mentores que a gente tem afinidade, tá? Então, de repente, para o Chico, ele relatou isso porque foi dessa forma que aconteceu, né? Mas o que acontece? Com a galera que eu ando, né, o pessoal que me orienta, eles jamais tomariam uma atitude assim, tá? De ver benevolência nisso. Um espírito que tivesse cometido suicídio e impingi-lo a reencarnar numa forma totalmente defeituosa para que ele não cometesse mais esse desatino. Bom, ponto. Primeiro que, dentro dos trabalhos que eu já fiz no astral, dentro da minha experiência de vida, de tudo que eu já passei, que eu já comentei, já conversei com vocês já sobre suicídio também, não é assim que funciona. Nós temos o nosso livre-arbítrio. A gente, quando a questão do suicídio foi uma coisa imposta pela Igreja Católica lá atrás, que já vinha de orientações dos nossos ancestrais, quando eles começaram a fazer misturas de raça, que misturar a raça lá de fora com aqui, eles não tinham interesse que a gente se matasse, que nós éramos cobaias, né? Então, eles vieram com temor de Deus, que era proibido, que não podia se matar. Lógico, eles não queriam perder as experiências deles. Bom, ponto, já estou eu entrando aí no campo meio complicado. Mas é por aí. E depois a Igreja Católica, quem estava aqui encarnado, começou a comprar essa ideia também, que já veio lá de trás, e por interesses econômicos, alguns padres sabiam como funcionavam isso também, porque nós temos diversos padres aí, a igreja toda, muita coisa que a igreja passou era realmente verdade, mas de uma forma às vezes romanceada ou fantasiosa, um pouquinho, uma pincelada por interesse ou às vezes com boa intenção para que achando que a gente ia fazer besteira, que os padres também sabiam que muitos padres conseguiam se projetar, conseguiam ter uma visualizar, não só padres, muitos religiosos, né, sacerdotes de seitas, de tudo, conseguiam se projetar, dar uma passeada pela astral e ver o que acontecia, principalmente com as pessoas que se suicidavam. Volto a falar, quem se suicida não está num momento legal, então quando ele se mata, o perispírito dele é puxado, né, atraído para um lugar onde vai encontrar pessoas que estavam na mesma situação que ele. É isso que acontece.
Então, realmente não é uma boa a gente se matar, principalmente, e eu volto a falar, ninguém se mata quando tá feliz, todo mundo se mata quando tá triste. E aí você provavelmente será atraído para uma zona, para uma região onde você vai encontrar outros espíritos que estavam na mesma situação que você. Mas você não vai ser punido por isso, você não vai ficar 1000 anos ardendo no inferno, nada disso existe, tá? O que acontece é que você desencarnou de uma forma desequilibrada. E aí, muitas vezes, pela própria atração, se você tiver, você está desequilibrado, mas você está no padrão vibratório propício a reencarnar. Aí você é atraído para um outro corpo físico e de repente, por você estar naquele desequilíbrio, você vai transpassar aquela impressão que você trazia no seu corpo, né, das dores, das tristezas, das mágoas, tudo aquilo vai interferir na formação daquele novo corpo físico. Então ele pode vir com uma formação, tá? Mas não foi ninguém que impôs, você vai voltar agora assim, sem braço, sem perna, sem não sei o quê, para não se matar novamente. Porque, assim, eu creio que qualquer espírito que faça isso, gente, não é positivo, né? Não é, pode estar do nível do nível de consciência dele, pode até eles terem toda uma estrutura formada, falarem que é do bem e tal, mas não é. Quanto mais livre, mais alto, quanto mais um padrão vibratório mais alto de moral, de amorosidade, de tudo é o espírito, mais liberdade eles nos proporcionam, porque eles sabem o quanto é importante nós sermos livres para caminharmos sozinhos e fazermos as nossas escolhas. Ninguém é babá de ninguém. Você é dono da sua vida. Eu sei que é difícil, inclusive algumas pessoas mandaram um monte de perguntas aí, uma das perguntas era essa. Mas quer dizer então que a gente é por conta própria? É por conta própria, sim. Tá? O que pode acontecer é de você ter amizades do lado de lá, como a gente tem aqui, que nos orientam, né? Então, se você já vem caminhando há muito tempo com uma galera bacana do lado de lá, pessoas mais evoluídas, espíritos, consciências, que têm um padrão moral melhor, que tem mais sabedoria, tem mais experiência mesmo, eles vão te orientar para que você cometa menos besteira, não é isso? Então, da mesma forma aqui. Então, ninguém vai te obrigar, a não ser que sejam obsessores, que seja uma galera que se diz do bem, mas que está só querendo manipular, né? Porque nós temos turmas do lado de lá, eu já falei que a gente sempre foi manipulado, e é muito fácil nos manipular através do medo. Olha o que está acontecendo agora, todo mundo manipuladinho, todo mundo certinho, porque foi impingido o medo. Então isso vem acontecendo já há milênios com a nossa civilização, através do medo, através do temor, através do crime e castigo, eles vêm manipulando. Então não caiam mais nessa, tá? Cada reencarnação é um caso, pode sim ser assistida, mas pode não ser. Reencarnação é processo natural, físico, ninguém está determinando quem vai encarnar onde, com quem vai encarnar, não é assim. Tá? É um processo natural que pode ser assistido ou não, pode ser mal assistido ou não também. O que eu quis dizer? Você pode reencarnar sendo assistido por uma galera boa ou pode ser assistido por uma galera ruim. O que a galera boa vai ganhar? Se são seus amigos, se você tem amizade, eles vão te proporcionar uma vida mais fácil aqui embaixo, que você possa desenvolver toda a sua potencialidade, que você possa trabalhar para o bem, que você seja mais um guerreiro da luz, mais uma pessoa que vai trabalhar aqui embaixo para ajudar o despertar dos demais. A galera da luz quer isso, que nós despertemos, que o planeta realmente evolua, tá? E a galera negativa, o que vai ganhar se te encarnar cheio de problemas? Vai ser mais uma alma triste no planeta que vai estar trabalhando também em favor deles. Seja porque as dificuldades, os dissabores, tudo isso faz com que a gente baixe o nosso padrão vibratório e fique mais suscetível à influência negativa. Né, a influência deles, eles estão mais próximos de nós, para eles é muito mais fácil nos acessar quando a gente está com um padrão vibratório mais baixo.
Então é isso que eles ganham, tá? Fazendo com que a gente reencarne de uma forma ruim. Mas isso só acontece se você já traz uma amizade com esse povo, né? Você já vem de histórias lá atrás envolvida com esse tipo de coisa, ou num caso de você estar em desequilíbrio na hora do seu reencarne, processo natural, você foi atraído por um corpo e você estava completamente desequilibrado e aconteceu isso. Esse tipo de desequilíbrio, agora vai entrar a minha projeção, não acontece só por causa do suicídio, tá? Então, se você tem dentro da sua casa uma criança que nasceu assim, o que vai resolver, que vai ajudá-la muito é sempre o amor, a gente sabe. É tratar, acolher, sem julgamento, sem tentar descobrir qual foi o problema dela, que isso não vai adiantar, ela vai passar essa existência, o tempo que ela tiver de carga vital, e depois, de repente, quando ela desencarnar, ela vai ser assistida do lado de lá, isso você pode, sim, fazer prece, pedir que a espiritualidade venha, sempre conversar com ela, boa espiritualidade, para quando ela desencarnar, ela ser recebida do lado de lá, receber tratamento, para ficar mais equilibrado, para na próxima reencarnação ela não passar essa má formação para o novo corpo. Então, dentro da minha projeção dessa noite, que foi muito bacana, eu fui levada num local que vários espíritos estavam sendo tratados e me foi explicado tudo isso que eu estou passando para vocês. Tá? Outra causa de má formação são as drogas. Eu também fui levada a um local onde as pessoas que se drogavam, porque são substâncias químicas que não batem bem no nosso organismo, né, que causam um desequilíbrio orgânico, um desequilíbrio químico. Então, você passa a vibrar realmente num padrão todo alterado. Todo o teu corpo físico fica bagunçado. E essa bagunça no teu corpo físico, ela passa para o teu corpo energético também. Então, uma pessoa que desencarna numa overdose, por exemplo, ela está desequilibrada organicamente, psiquicamente, espiritualmente. Organicamente porque ela colocou uma química no corpo que não batia bem com o nosso corpo, com nossa compreensão física, não batia bem com o nosso modelo aqui, nós não fomos criados para trabalhar com determinadas substâncias na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo. Tá? Então ela estava em desequilíbrio físico, começa a alterar o hormônio, começa a alterar tudo isso, altera o padrão vibratório, é uma corrente, uma engrenagem, né? Um ciclo. Então, ela estava em desequilíbrio físico. Ela estava em desequilíbrio psíquico, porque o uso das drogas ele vai alterar o nosso padrão, o nosso nível de consciência. Muitos expandem a mente, trazem alucinações, às vezes não são alucinações, são realmente visões da outra dimensão. E dependendo da companhia que você está aqui no plano físico, essas companhias se repetem do lado de lá. Então, se você começa a conviver com pessoas que também não têm um padrão equilibrado, que se drogam também, que o mesmo nível de companhia espiritual você vai ter. Então, psiquicamente, você também está nesse nível. Né? Às vezes você vê consciências completamente alucinadas, desorientadas, do mesmo jeito que as pessoas quando se drogam aqui, algumas ficam assim, né? Ficam completamente fora de si. Algumas se tornam altamente agressivas, outras se tornam depressivas, porque está fora do seu eixo, está fora da normalidade. E isso a gente fala de álcool, a gente fala do fumo, a gente fala de todas essas drogas aí, todas as substâncias que a pessoa vai ingerir para sair do seu equilíbrio. Vai sair, vai expandir, vai mexer com o seu nível de consciência também. É uma expansão forçada que às vezes a pessoa não está pronta para acessar aquele nível de consciência, então pira. Né? A gente vê as doideiras que tem aí fora, tudo causado pela droga. E espiritual, por quê? Devido às companhias espirituais. Né, que essa pessoa que está envolvida com isso tudo, às vezes num caso de uma overdose, ela morreu e ela estava com problemas nesses 3 níveis. Então ela vai desencarnar, ela vai chegar lá com o perispírito totalmente desequilibrado, desorganizado,
né, que me foi mostrado. Tive a oportunidade de ver alguns casos de overdose, de como os espíritos chegam do lado de lá, numa total desorganização psíquica, física e emocional, né, e espiritual, porque inclusive eu vi um rapaz que chegou lá, que tinha sido todo picado, ele estava com o braço dele, parecia assim, tudo ferida, uma coisa horrorosa, uma deformidade devido aos picos, né? Ele foi lesionando não só o corpo físico aqui, eu nem não conheço, então não sei como ele desencarnou, provavelmente uma overdose, o braço dele devia estar todo picado aqui. Eu só consegui ver, até a tatuagem que ele tinha no braço estava deformada, gente. Era um braço todo tatuado, parecia que tinha umas bolhas. A tatuagem começou a vida própria em 3D, um negócio horrível. Horrível. A gente foi levando na esportiva aqui rindo, mas a cena não foi legal, né? E devido aos picos lá, coisa, e ele estava completamente transtornado. Ele chegou do lado de lá e ele ainda dizia que estava encarnado, que ele estava numa clínica, ele gritando que ele não queria ficar na clínica, que ele não queria tratamento. Ele não sabia, ele não tinha consciência que ele havia desencarnado. Quando ele viu as pessoas ajudando, e quem o ajudou? Ele tinha uma tia, isso tudo dando a minha projeção, ele tinha uma tia que estava rezando muito por ele, muito, 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 e conseguiu, através da prece, acessar essa equipe de socorro que o recebeu do lado de lá. Tá? Então a prece é muito importante, porque às vezes você está intercedendo por aquela pessoa, você consegue pegar o telefone e ligar para o SAMU astral lá, para a equipe de socorro, para que aquela pessoa seja socorrida, seja acessada. Volto a falar, lá é como aqui, não tem uma equipe de plantão para cada um de nós, não. A gente tem que acionar a equipe. É a mesma coisa aqui, a pessoa se for atropelada no meio da rua e ninguém chamar socorro, vai morrer no meio da rua. Não é assim? Então, da mesma forma, a pessoa foi atropelada, você tem que ligar para o SAMU ir lá socorrer. Né? Ou passar alguém, você imagina, uma pessoa atropelada no meio do nada, que não passe ninguém, aí de repente aparece uma alma caridosa, vai socorrer, ou quando vê que não pode socorrer, vai pegar o celular para ligar para tentar vir socorro. É exatamente assim que funciona do lado de lá. E isso me foi mostrado nitidamente essa noite. Esse rapaz foi socorrido porque a tia dele chamou o socorro. A tia dele rezou muito e chamou o socorro. Então, às vezes, esses casos acontecem nas famílias, as famílias ficam com raiva, porque fez, porque quis, porque era louco, era alucinado, só queria oba-oba. Não, gente, vamos ter compaixão, viu? Até em casos mesmo que sejam suicídios, vamos ter compaixão por aquela pessoa e pedir ajuda. Olha, que ele possa ser socorrido do lado de lá, que ele possa ser resgatado. Isso é que é importante. Então, dentro desse local que eu estive, eu presenciei essa cena desse rapaz que foi socorrido, que ele estava alucinado. Então me foi explicado que ele seria até adensado para que ele não reencarnasse, que como ele queria fugir, foi feito um trabalho lá entre a equipe que estava, trabalho energético, para que aquele corpo, o perispírito que chegou do lado de lá ainda fosse mais adensado ainda. Ele já chegou meio pesado pelo padrão vibratório, mas aí tem que ser adensado fisicamente do lado de lá. Não sei se eu consigo explicar para vocês. O perispírito tem que ficar mais pesado para que ele não consiga fugir e reencarnar direto. Que se ele reencarnar, se ele encontrar compatibilidade com algum corpo físico que esteja em formação, pode acontecer isso, desse corpo vir com má formação, porque ele está completamente desequilibrado. Ele não tem condição de ele próprio, da forma natural, né, ajudar a moldagem daquele corpo biológico ali que está sendo feito, entendeu? Então é preciso que ele seja um pouco adensado para que saia desse processo de reencarnação durante um tempo, para ser tratado, né, para que ele possa se reequilibrar, para que ele receba todos os cuidados do lado de lá, como ele receberia talvez numa clínica de reabilitação de drogas que a gente tem do lado de cá, para aí sim, quando ele estiver um pouco mais equilibrado e tal, ele é colocado no padrão normal, padrão vibratório normal dele, para que ele siga o caminho dele. Alguns casos serão assistidos, quando tem uma história por trás, uma história, por exemplo, no caso desse menino,
a tia dele intercedeu, ele já tem uma pessoa encarnada que gosta muito dele, né? Então talvez esses amigos que eu vi tratando dele, aí sim entra todo a questão da programação. Ele vai ser tratado, ele foi recebido. O que, que pode acontecer? Não, olha, vai ser melhor se ele reencarnar nessa família, porque ele tem uma pessoa lá embaixo que gosta dele, né? Que vai ajudá-lo. Então tudo é feito de maneira que ele, dentro daquele núcleo familiar, tem alguma compatibilidade para que ele possa reencarnar. Então, dá para entender o que eu falei? Que nem sempre acontece programado. Imagina se ele não tivesse ninguém que intercedesse por ele. Foi isso que a espiritualidade quis me mostrar essa noite. Se não tivesse ninguém, ele desencarnou, ele ia ficar vagando aí pela erraticidade, completamente desorientado, achando que estava encarnado ainda, né? Como ele estava achando que ele estava encarnado, isso faz com que ele seja atraído mais aqui para o nosso planeta. E ele já estava denso. Só que ele estava denso e dentro do padrão vibratório natural, que quando a gente desencarna, esse padrão é natural, que propicia uma reencarnação. E ele poderia, de repente, reencarnar rápido. Ele ia ficar vagando por aqui até encontrar um casal, e isso não é encontrar, ele não procura, ele é atraído, porque aí é questão física, né? Se aproximar de um casal que de repente estivesse transando ali, né? E aí, por atração, ele iria ficar ligado a um corpo físico que talvez viesse cheio de deformidade devido ao desequilíbrio dele. Então, tinha ação de espiritualidade por trás disso? Não. Num caso desse, seria meramente físico, processo natural reencarnatório que acontece com a gente, tá? Aí me perguntam, mas por que a reencarnação? Qual o propósito disso? Gente, não tem um propósito específico, é natural, é natural. Até a gente sair desse padrão de atração do planeta que a gente está. A gente muda isso quando a gente sai desse padrão. Então, por que a gente tem que melhorar? Porque o nosso planeta, não precisa daquela classificação, eu detesto o nome, porque isso foi criado por nós, tá? Provas de expiação, regeneração, não sei o que, tudo é coisa de encarnado. Tudo coisinha de encarnado. Lá de lá eles até riem da gente, da nossa fantasia, né? A gente sempre ficou romanceando tudo. Mas tudo bem. É porque nós estamos num planeta que age numa determinada área de frequência, né? Numa zona, aí, numa faixa frequencial. E essa faixa frequencial é compatível com a nossa vibração. Se nós alterarmos essa faixa frequencial, nós vamos encarnar em outros planetas que sejam compatíveis com a nova faixa nossa, tá? E o que altera essa faixa frequencial? Pensamentos altruístas, a gente ser mais amoroso, ser mais generoso, que a gente começa a trabalhar com outro nível de processadores energéticos, do chakra cardíaco para cima. Por isso a espiritualidade vem dizer, vocês têm que evoluir, mas não é que seja o propósito nossa evolução. Temos o nosso livre-arbítrio. Se você gosta do planeta Terra, você continua aqui, né? Trabalhando aqui. Não necessariamente você vai ser um tranqueira, né? Você pode continuar aqui no planeta, que esse planeta é lindo, é um dos planetas mais bonitos do universo, pode ter certeza. Tem inúmeros outros maravilhosos, mas dos que a gente até agora tem conhecimento, esse é um dos mais bonitos realmente. O planeta é muito lindo. E se você quer continuar aqui, não tem problema nenhum. Você pode evoluir até como pessoa, ajudar as pessoas, mas não porque eu tenho que evoluir. Não é isso, ninguém vai te impor uma evolução, né? Você vai continuar vivendo a sua vida normalmente. Você foi criado, criador, o sopro criador estava aí, deu forma, você passou já por milhões de situações, até você virar essa essência aí pensante, inteligente, né? E a gente está continuando aqui. Então, o nosso propósito é viver bem, da melhor forma possível. E quando a gente vive fazendo mal para os outros, quando a gente... Aí vai aquela história do karma, não é? Porque você entra muitas vezes naquela sintonia e aí você atrai para você, por atração natural, magnética, você vai atrair para você exatamente aquilo que você
causa nos outros, muitas vezes. E a gente sabe que nem sempre é assim. Se a pessoa não sentir culpa, se a pessoa age daquela forma por agir, ela não vai atrair, ela está no padrão natural dela. Ela não tem a culpa, ela não vai trabalhar com essa outra carga em cima que vai fazer com que o mal volte para ela, tá? É bem mais complicado, na verdade é assim, não é que seja complicado, né, que eu gosto de descomplicar as coisas. Existe muito mais coisa por trás disso tudo. É simples, se a gente tiver uma visão bem realista, você vai conseguir entender todo o processo. A sua vida muda a partir disso. Você consegue ter uma visão mais ampla de tudo. Você consegue ter explicação para as coisas que te acontecem e a sua responsabilidade aumenta. Você se torna realmente dono das suas rédeas. Você não coloca mais a sua vida na mão de outra pessoa, na mão de Deus, na mão da espiritualidade, seja lá o que for. Pelo contrário, você se torna responsável pelos seus atos, mas você sabe que você pode contar com uma ajuda valiosa do lado de lá para melhorar, né? Então, realmente é muito bacana a gente melhorar. Mas não pense que você, eu tô aqui só porque eu tenho que melhorar. Não, você tem para viver bem. E melhorar é consequência desse viver bem. É diferente, dá para alcançar? A visão é outra. Bom, já falei pra caramba com vocês. Vou passando aos pouquinhos a informação. Essa projeção que eu tive foi muito legal. Esse local onde eu estive me mostrou esse tipo de problema do que acontece. E a gente tirar um pouco da culpa, do pecado, daquilo nos processos reencarnatórios, viu? Muitas vezes é processo natural, tá bom? Bom, a gente vai falando mais vezes, ok? Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.